Oi, eu sou Candice Ferreira e estou aqui a convite da professora Neiva para falar com vocês um pouco sobre imposto de renda à pessoa física, tema este que está no módulo de incidência e crédito tributário. Assim como vocês, eu fiz a pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET, hoje sou mestranda IBET e sou professora seminarista do IBET Fortaleza, Ceará. O intuito desse vídeo é trazer algumas questões relativas ao imposto de renda pessoa física, pois trata-se de um imposto de bastante relevância, não só para nós, advogados tributaristas, mas para todos aqueles que oferem renda ou que têm acréscimos patrimoniais. A estrutura normativa do imposto de renda, ele pode-se dizer que encontra-se no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, onde o legislador conferiu à União a competência de dispor, instituir impostos sobre rendas ou proventos de qualquer natureza. Também encontramos essa estrutura normativa no nosso Código Tributário Nacional, no artigo 43 e seguintes, e em legislações específicas, tais como a Lei 7.713, de 1988, e o Decreto-Lei 9.580, de 2018. Então, podemos dizer que na Constituição não existe a definição do conceito de renda e proveito de qualquer natureza. Contudo, o artigo 43, ele traz que renda seria o produto do capital, do trabalho da pessoa física ou a combinação de ambos, e que os proventos de qualquer natureza seriam qualquer outro acréscimo patrimonial. Os textos que estão indicados para a leitura irão abordar o conceito de renda, rendimento e ganho, que vão ajudar vocês a construírem o seu entendimento sobre esse assunto. Então, partindo desse viés constitucional, nós estamos diante de uma eminência aí de uma possível reforma de imposto de renda. Então, aqui eu gostaria de atentar vocês que, quando se fala de imposto de renda pessoa física, os princípios tais como capacidade contributiva, generalidade, universalidade e progressividade devem ser observados pelo legislador. O princípio da progressividade, ele dispõe que quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. Nós temos uma tributação sobre renda que é tributada em faixas. Então, o imposto de renda, ele realmente tem em sua estrutura uma possibilidade de identificar os sujeitos passivos e, assim, ser graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. E aí, eu indago a vocês, na conjectura atual, e até mesmo com essa proposta de reforma do imposto de renda, as faixas, elas estão atendendo o princípio da capacidade contributiva? Eu deixo essa indagação para vocês refletirem e se aprofundarem depois. No tocante ao princípio da generalidade, esse diz respeito às pessoas, então todas as pessoas estão sujeitas ao tributo, sem distinção de raça, sexo, e aí eu trago novamente a proposta da reforma tributária. Então, será que a tributação de dividendos, ele acaba aplicando melhor esse princípio da generalidade? Temos também o princípio da universalidade, onde todas as rendas elas devem ser tributadas, inclusive aquelas rendas de atividades ilegais. Então, houve acréscimo, e se não houve nenhum tipo de isenção ou imunidade, será submetida à tributação da renda. Outro ponto que faz necessário compreender é que a renda ou os proventos de qualquer natureza, para ser tributado na pessoa física, ele deve haver disponibilidade, ou seja, os valores devem estar materializados e líquidos. Assim, além de ter o direito, deve ter a disponibilidade econômica. Esse assunto também será abordado e localizado nos textos que estão anexados como leitura complementar. Analisando as normas que tratam do imposto de renda, apesar de parte da doutrina entender que só existe uma regra matriz do IR, junto ao material que vocês vão ter acesso, essa leitura compartilhada, vocês vão poder constatar que o legislador ele criou diversos enunciados. Então, a partir do momento que o intérprete ele tem acesso a esses enunciados, nós passamos a construir diversas regras matrizes, regras matrizes de acordo com os enunciados, tais como a regra matriz sobre aquela renda que é recolhida pelo sujeito passivo dentro de um período de apuração mensal, que aí nós chamamos o chamado popularmente, carnê-leão. E se nós formos fazer uma comparação
desse tipo de renda com a renda do imposto de renda fonte, nós vamos visualizar que nós estamos tratando de sujeitos passivos diferentes, critérios temporais diferentes. Então, na tributação da renda mensal, nessa renda do carnê-leão, nós vamos observar que o sujeito passivo vai ser a pessoa física que auferiu renda proveniente do exterior ou de outra pessoa física e que o critério temporal será o último dia de cada mês. Já se nós passarmos a analisar a regra matriz do IR-fonte, nós vamos analisar que trata-se de uma obrigação de recolher o imposto que é atribuído à fonte pagadora. Então, nós temos aí como sujeito passivo dessa obrigação a fonte pagadora e o que o critério temporal seria o momento do pagamento desses rendimentos. Então, a gente visualiza, sob esta ótica, que temos normas separadas que atribuem obrigações principais distintas e com características próprias e em momentos diferentes. Ainda sobre o tema, e no tocante à alíquota progressiva, é interessante entender que a legislação tributária sobre o rendimento é feita por camadas. Então, assim, se eu tenho uma renda de R$7 mil, eu não vou pagar uma alíquota cheia de 27,5. Como assim, Candice, eu não vou pagar uma alíquota cheia de 27,5? Veja, até o valor atual de isenção, que é de R$ 1.903,98, eu não vou pagar nada. O valor que ultrapassar essa quantia será tributado na segunda faixa e assim sucessivamente. Somente o que exceder o valor de R$ 4.664,68 é que será tributado sobre a alíquota de 27,5. Confuso, não é? Bastante, mas é por isso que, visando facilitar esse cálculo da tributação sobre as camadas, o legislador ele trouxe o que chamamos de parcela dedutível, como auxílio, uma forma aritmética para ajudar nesse cálculo. Então, visualiza-se que a alíquota efetiva, ela é, na realidade, intermediária. Então, este é um tema que nós, como advogados tributaristas, temos que entender, porque é um assunto até mesmo básico em relação ao imposto de renda. E depois de tudo isso que eu falei, que eu abordei com você de uma forma até bastante abreviada, eu espero ter ajudado vocês na compreensão desse tema que é tão complexo e que mexe literalmente com o bolso de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui, mesmo que de forma virtual, e tenham uma excelente aula, um excelente estudos. Tchau, tchau. Obrigada.